E aí, pessoal, boa tarde a todos, boas tardes a todos. Vamos iniciar a classe de hoje. Me atrasei um pouquinho porque recém estou finalizando com Fisiopato. Já terceiro ano, estava finalizando com eles. Pero já vamos iniciar a classe de histologia. Ya, déjame, yo voy a cambiar los slides. Ok. Voy a buscar el slide del tema. El tema que nosotros estamos avançando era cartilaginoso, não? Vamos ver condrogênese hoje dia. Vamos ver dele condrogênese. Doutor, Oi, pode perguntar. para a primeira parcial são quais temas mesmo, se eu podia repetir? Todos os temas anteriores a este. Já me pergunta quais são os temas da primeira parcial. Todos os temas anteriores a este. Tá, obrigado. Temos aí, vamos nombrar, não vamos poner nome. Temos a introdução à histologia, certo? Dentro da introdução à histologia temos a história da histologia, temos o que é as técnicas de preparação de muestra. Depois estudamos célula. Dentro de células estudamos a diferença entre células eucarionte e procarionte. Estudamos também o que era mitose, meiose. Estudamos as organelas das células. E aí dentro de organelas das células encontramos o que é as funções, não, dessas organelas. Depois estudamos o que é o microscópio. Estudamos o microscópio. Também estudamos, posterior ao microscópio, estudamos, o que estudamos? Estudamos tejido epitelial, não? Tejido epitelial de revestimento. Ou seja, tejido epitelial, las generalidades, não? Depois estudamos tejido epitelial de revestimento. E depois estudamos tejido epitelial glandular, não? Seriam as glândulas. Estudamos as glândulas. E depois nós estudamos o que era tejido conectivo, não? Estudamos tejido conectivo. Bien, esos son los temas de la parcial, ¿no? Tejido conectivo hasta generalidades, ¿no? Hablamos aí de lo que era, dentro de generalidades, ¿no? Qual seria a composição de los glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adesão. Essas generalidades, depois estudamos a classificação, ¿no? De los tejidos conectivos propriamente ditos. Aí tem o que são os laxos, ¿no? Denso, regular e irregular. Hasta aí será os temas da primeira parcial, ¿no? El tema del primer exame. E esto seria, ¿ya? A ver, voy a buscar acá el cartilaginoso. No sé si... Hay muchos. Cartilaginoso. Ahora sí, ahí tiene. Condrogênese e crescimento del cartílago. Dame um minuto, eu vou tomar um vaso de água e vuelvo para a classe, ok? E é rápido, não vai tardar muito o tema.
Muy bien. Vamos dar inicio a la clase. Creo que todos ya ingresaron, ¿no? Todos ya ingresaron. La condrogênese. O que seria condrogênese? Condrogênese seria... Condro é proveniente de cartílago, ¿no? De los condrocitos. Genes es formación, inicio, ¿no? Y el crecimiento del cartílago, ¿no? ¿Cómo el cartílago va a crecer? Bien, la mayor parte de los cartílagos se origina a partir del mesenquima, a partir de las células mesenquimatosas, durante la condrogênese. E la condrogênese es un proceso en la cual ocurre el desarrollo, el desenvolvimiento del cartílago. Y eso se va a empezar, ¿no?, por una aglomeración de células, inicia a través de una aglomeración de células, en la cual esta aglomeración de células mesenquimatosas, condroprogenitoras, ou seja, são células que originam ya los condrocitos, são chamadas células mesenquimatosas condroprogenitoras, e a partir disso formam uma massa densa de células redondeadas, células redondas. ¿Cierto? Ahí entonces es la formación. En este momento, ¿cierto? En ese momento ocurre lo que es la condrogênese, ¿no? El proceso, todo el proceso se inicia a partir de una aglomeración de células en el cartílago, ¿ya? A través de células mesenquimatosas condroprogenitoras. O sea, son células que originam células redondas a través de uma massa densa, ¿no? E a partir disso que é conhecido los condroprogenitores. En la cabeza y la mayor parte de los cartílagos se origina en cúmulos de ectomesenquimas derivados de las crestas de la cresta neural. Y la expresión del factor de transcripción del SOX9 desencadena la diferenciación de estas células en condroblastos, ¿cierto? Las cuales secretas las matriz cartilaginosa. Y a partir de esa secreción es que ocurre la expresión de la SOX9 que coincide con la secreción del colágeno tipo 2. Certo? Então, existe um fator de transcrição e existe um fator de expressão da SOX9, que isso vai coincidir com a secreção do colágeno. Os condroblastos se vêm separados progressivamente, não, conforme depositam em sua matriz ao seu redor, e uma vez que este material da matriz lo está rodeado por completo, recebe o nome de condrocitos. El tejido mesenquimatoso, que há justo alrededor de los nódulos condrogénicos, dá origem a lo que é el pericôndrio. Se eu pergunto, qual seria a origem del pericôndrio? El pericôndrio se vai originar através de los nódulos condrogénicos.
Y el crecimiento y el desarrollo del cartílago en el esqueleto son afectados por fuerzas biomecánicas. Y esas fuerzas no solo regulan la forma, la generación y también el envejecimiento del cartílago, sino que también modifica las interacciones de matriz y célula. Ya la matriz extracelular que está dentro de ese tejido. Esse cartílago é capaz, então, de realizar dois tipos de crescimento. Um por aposição e outro por crescimento intersticial. Certo? Então, se temos esses dois processos, o crescimento por aposição seria um processo em qual se forma o cartílago novo sobre uma superfície de um cartílago pré-existente. Certo? Esse seria, por exemplo, a formação de um processo voy a dibujar acá para ustedes. Creo que pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Está mirando la pantalla? Crescimento por aposição e crescimento intersticial. Ya, déjame ver si ustedes están mirando o no están mirando. Deixa eu entrar pelo celular aqui. Que eu tô ceguinho, não tô vendo nada. Já. Deixa eu trocar aqui. Cadê você? Deixa eu abrir um slide branco que é melhor. Novo. Ya, ahora creo que está mirando una página en blanco, ¿no? Ya. Ya, vamos a escribir acá. O microfone, pessoal. Ya. Entonces, ¿qué sería el crecimiento aposicional? Vamos dibujar acá. Recuerda que eu disse que o cartílago hialino dá origem a los huesos, principalmente o que seriam os huesos largos. Imagina que isso seria um hueso largo, ¿ya? Aí temos as epífises, ¿ya? Aí. Em este hueso largo, em esta parte, existe um cartílago, certo? Existe um cartílago. Esse cartílago passa por um processo de ossificação, certo? Esse processo de ossificação transforma o cartílago, já? Temos um cartílago acá, e ele empieza a ossificar-se. Aí vamos traduzir isso como uma ossificação.
Al paso que ele se ossifica, por arriba dele tem outro cartílago, assim. E por abaixo vai formando o que é o hueso, certo? O hueso está aí formando. Anteriormente, o hueso era um cartílago, pero está em processo de ossificação. Isso seria um crescimento aposicional, por aposição. ¿Se entiende? É por esse motivo que existe um crescimento de los huesos em ambas as direções. ¿Ya? Claro, isso desde a niñez hasta uma fase que a nós ligamos na fase adulta, não? Já não cresce mais. Pero isso seria um crescimento aposicional. Temos um cartílago, o cartílago empieza a ossificar-se e por arriba dele há outro cartílago. E assim o hueso sigue crescendo. ¿Certo? El otro sería un crecimiento intersticial, un proceso de formación de cartílago nuevo en el interior del cartílago pré-existente. Entonces tenemos un cartílago, imaginamos que eso acá sea un cartílago, imaginamos que eso sea un cartílago, y dentro de ese cartílago empieza a crecer otro cartílago, o sea, en el interior del cartílago. Y él empieza a crecer, él empieza a tomar volumen, tamaño, ¿cierto? Y automáticamente eso sería una forma de crecimiento intersticial, lo que viene de dentro de un cartílago. Y él empieza a aumentarse de tamaño. Ese sería un crecimiento intersticial. Bien, todo ese crecimiento de cartílago que nosotros hablamos se da a través de un producto ya de secreción intersticial entre el nuevo material de la matriz a través de los condrocitos. ¿Está bien? Sea por aposición o sea por crecimiento intersticial. No importa cuál sería de los dos. ¿Ya? Entre los dos tipos. No importa cuál. Entonces son los condrocitos, ya, junto con la matriz secretada a través de los condrobastos, que forman los nuevos cartílagos. Ahora vamos a ver lo que sería la reparación del cartílago hialino. La reparación del cartílago hialino, ¿cierto? La reparación del cartílago hialino se da a través de uma capacidade limitada ya de reparar-se. O cartílago pode tolerar bastante ação das forças intensas e repetidas. Pero, sin embargo, ¿no? Cuando esto se lesiona, como nosotros miramos el día de ayer sobre la oreja de coliflor, ¿no? A orelha de couve-flor, quando ele se lesiona, o cartílago manifiesta uma llamativa de incapacidade para sanar, aunque sejam lesões leves, por mais que sejam lesões leves. Já? Ele se torna incapaz de regenerar-se. Esta falta de resposta à lesão se contribui à avascularidade do cartílago, ou seja, porque o cartílago não tem uma boa vascularização. E é por esse motivo que muitas vezes ele não consegue simplesmente renovar-se, certo? E somente hasta um certo grado de reparação é possível através do pericôndrio. Quando há lesões maiores, o cartílago simplesmente já não tem condições de reparar-se. E estas lesões não ocorrem através de reparações, é resultado das atividades das células progenitoras pluripotenciais ubicadas dentro do pericôndrio, certo? Há poucas quantidades delas, pero algumas células carcinogenosas também se produzem esta reparação, não? Que compreende, sobretudo, em uma produção de
tejido conectivo de tipo denso. Cuando el cartílago hialino se calcifica, es reemplazado por el tejido óseo. ¿Ya? Cuando estudiamos en la siguiente semana acerca del tejido óseo, vamos ver que existen algunas zonas de calcificación. Incluso los condrocitos, los condroblastos, aumentam de tamanho. ¿Ya? Y bien, essas matrizes de cartílago hialino sufren normalmente algunas calcificaciones en tres situaciones bien definidas. Uno, la porción del cartílago articular que está en contacto con el tejido óseo en los huesos en crecimiento es una de las causas de calcificación. O en adultos, ¿no? Pero no en la porción superficial, que ya también está calcificada. Otra forma de calcificar sería siempre que ocurre en el cartílago que está siendo reemplazado, ¿no? Modificado por un tejido óseo. Sería la ossificación endocondral. Durante un periodo de crecimiento de una persona. O la tercera opción sería cuando el cartílago hialino en el adulto se calcifica con el tiempo como parte del proceso de envejecimiento. Entonces, esas serían las tres causas posibles de una calcificación de los cartílagos. Y dos de ellas simplemente transforman el cartílago en hueso. Y la tercera sería el cartílago durante el proceso de envejecimiento simplemente se pone más duro. Ya, esa es la cosa. Él se pone más duro. Si usted ver el cartílago en la oreja de una anciana es bien más dura. ¿Ya? Y es por ese motivo. ¿Cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga en relación a este tema? Ya llegamos acá al final, ¿no? O sea, bien corto el tema, no es un tema largo, bien corto. Ya hicimos la parte prática, ¿no? Professor, Oi. essa parte que o senhor falou, o crescimento a posição e crescimento intersticial, né? Processo de formação de cartílago novo no interior do cartílago pré-existente. A minha dúvida é a seguinte, esse cartílago novo que se forma dentro do osso, né? Falando a grosso modo. Como seria esse processo? Por exemplo, essa formação da calcificação só seria possível ver a partir de exames, problemas relatados pela pessoa de dores, ou como que a gente pode fazer essa observação no caso? Você consegue me entender? Sim, A sim, sim, minha entendi. dúvida. Sim, sim. Já nos É porque, pergunta cá uma. Já, porque eu assim, entendi. o crescimento à posição, pelo que eu posso observar, quebrou, rachou o osso ali, a grosso modo também, né? Não, não, E não, não. Não aí, chega. Não, ainda não. A gente não chega nessa parte aí ainda. tá. Mas então, assim, é como se ele criasse entre um espaço e outro uma formação, uma superfície ali de cura do osso, não é isso? E aí o Não, crescimento intersticial. não, Então não ainda. sei, Não é isso, não. estou muito Já. além, Tá, não, talvez. tá na próxima aula já. Já para que todos entendam, nos pergunta cá uma companheira como eu posso identificar esse crescimento esse crescimento intersticial e esse crescimento aposicional. O crescimento intersticial, o crescimento aposicional é exclusivo de la niñez. Como nosotros, ela perguntava, como nós podemos identificar? Necessário um exame? Não, não é necessário. O niño tinha anteriormente, imaginamos, temos um niño, uma criança de 6 anos de idade. 6 anos atrás, o niño tinha, por exemplo, 50 centímetros. Agora, o niño tem 1,50 m, por exemplo. 1,60 m, não é? 1,30 m, 1,10 m, não sei. Ou seja, como observamos isso, é necessário um exame? Não.
Que tipo de crescimento é esse? Um crescimento aposicional. Em que compreende o crescimento aposicional? El hueso, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un hueso. Yo voy a hacer así, cuadrado, un hueso, para que ustedes entiendan. Yo tengo un hueso, este es un hueso. Este hueso de un niño de 6 años. Esse é o tamanho. Anteriormente ele tinha, quando ha nascido, não, com um mês de vida, ele tinha um hueso que era deste tamanho, ou seja, pequeno. O crescimento aposicional que eu me refiro é que este hueso tem uma matriz cartilaginosa, ¿ya? Esse cartílago cresce por aposição. Ou seja, ele vai crescendo para os extremos. Por isso se chama aposicional. Ele cresce em esta direção e também vai crescer em esta direção. Em los dois lados vai ter matriz. Então, se eu tenho uma base, há um processo de ossificação, processo de calcificação que nós vamos ver na próxima classe. E se transforma em hueso. O próximo cartílago que cresce se transforma em hueso. O próximo cartílago se transforma em hueso. O próximo cartílago se transforma em hueso. É por isso que existe, de um mês, quando chega aos 6 anos, existe um hueso, está torto. ¿Ya? Aí é difícil. Aí. Pero o hueso está crescido. Se vocês podem ver, o hueso vai estar grande, maior, porque ha tenido um crescimento aposicional. Ele sempre vai estar crescendo por oposição, tanto para um lado, já compreenda, quanto para o outro lado, igualmente, para os dois lados. Já bem? Esse é o crescimento aposicional. E como seria o crescimento intersticial? O crescimento intersticial exatamente. Exato. Nos afirma, não, que esse é um crescimento natural. Sim, esse é o crescimento esperado. É um crescimento aposicional. Já o crescimento aposicional. Ou seja, isso. Já, agora o crescimento intersticial, intertício significa centro, dentro. Já o dentro, adentro. Já interior. Já tem todos esses significados. Significa que a cartilagem vai crescer de adentro para fora. Adentro para fora. E aí vamos ter, por exemplo, os discos intercalares, las sínfises del pubis, já, los meniscos, tem o crescimento intersticial. Ok? De adentro para fora. Ou seja, ele simplesmente se expande. Existe uma expansão. Certo? Existe uma expansão. Certo. Já nos pergunta, quando existe uma fratura? Já, esse é um tema para a próxima classe. Igual, eu respondi essa pergunta ayer, vou responder outra vez hoje dia. Quando existe uma fratura, imaginamos que tenho acá um hueso, já tenho um hueso, aí ha tenido uma fratura. Aí tenho a fratura. Primeiramente vai haver uma reunião de células sanguíneas, já existe uma reunião de células sanguíneas. Estas células sanguíneas estão ricas em células mesenquimatosas. As células mesenquimatosas estão ricas em células mesenquimatosas ou mesenquimáticas osteoprogenitoras e também condroprogenitoras. Certo? Estão llenas de células osteoprogenitoras e células condroprogenitoras. Se forma uma bolsa.
se forma um cálio. Nós chamamos isso de cálio ósseo. Certo? Há um acúmulo de células. As células que estão aí se vão formar um cálio. Primeiramente, vai formar uma cartilagem. Forma um cartílago. Certo? Um cartílago de tipo hialino. Posteriormente, com o passar de los tempos, isso empieza a ter um acúmulo de cálcio. Recuerda que para ter acúmulos de cálcio, um dos fatores seria necessário a cartilagem estar em contato com o osso. Então, se acá temos um osso, acá temos uma cartilagem. A cartilagem está em contato com o osso. Significa que vai ter um acúmulo de cálcio dentro das cartilagens. Então, existe uma calcificação. Certo? A partir da calcificação, forma o que é o cálio ósseo. Se põe duro, já se põe rígido. E é criado, claro, em este momento já é criado outra vez todas as estruturas. O organismo é inteligente. Ele ha criado todas as estruturas. E aí é formado ele cálio ósseo. Certo? Aí é formado ele cálio ósseo. Em esse momento, existe, claro, vamos estudar umas células que se chama osteoclastos. Estas células chamadas osteoclastos são responsáveis por fazer a remodelação óssea. Ósteo é o osso, clasto é comer, significa comer. Então, você me está dizendo, doutor, que existem células que comem o osso. Sim, existem células que comem o osso. Recuerden, eu tinha uma fratura e agora tenho a formação de um cálio ósseo. Certo? Tenho um cálio ósseo. Isso, posteriormente, 2, 3 anos, isso vai estar cicatrizado, vai estar duro, não vai ter peligro de fraturar outra vez. E as células simplesmente vão comer o osso, o excesso de osso que existe, o excesso de osso, ou seja, vai formar um nudo, não acá, vai formar um nó. Esse cálio, este nudo que tem aí, que anteriormente tinha uma fratura em esta região, simplesmente os osteoclastos vão devorar, vão eliminar, vão remodelar o osso, e o osso simplesmente vai quedar novo, como antes. ¿Ya? Agora, me perguntava a amiga, existe como classificar essas fraturas? Sim, existe como classificar essas fraturas. Se querem, buscar a classificação OL. ¿Ya? Não me atrevo a pronunciar o nome, pero é classificação de fraturas OL. Não me atrevo, é um nome em alemão que eu não me atrevo a pronunciar. Classificação OL. Ya, isso para traumatologia, pero não tem nenhum significado para nós ahorita. Ya? Aí se classifica entre fraturas abertas, fraturas cerradas, se classifica se é na diagonal, se é curto punzante, há um montão de classificação. Para cada hueso há uma classificação. E vocês vão classificar entre 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D e E. Ou seja, uma fratura, o nome da fratura. Doutor, qual seria a fratura? A fratura é 1A, 3C, 5B. Assim vai vir o código para vocês. E tem que utilizar a classificação OL para identificar o tipo de fratura. Ahorita para nós não faz nenhum sentido isso. ¿Ya? Recuerden, outra coisa. Até vocês chegarem, hasta vocês chegarem ao quinto ano, ao quinto semestre, vocês vão estudar todo o que é normal. Não tem enfermidade, não existe enfermidade. Todo o que nós explicamos não é acerca da enfermidade, é acerca de lo normal. Acerca de lo que é normal. Quando hablamos de alguma alteração ou outra alteração, é para chamar a atenção de vocês para o caso. Tá bem? Por exemplo, quando vocês chegarem lá em traumatologia, quando estão estudando traumatologia dentro da classificação OL, vocês vão recordar de uma explicação de
los cartílagos y una explicación acerca de la remodelación ósea. Pero este tema de remodelación ósea, para la otra semana, yo voy a volver a explicar otra vez, ¿ya? Porque es tema de la siguiente clase. ¿Está bien? Certo? Professor, rapidinho uma pergunta. Sim, pode falar. Eu já li em alguns cantos que no local onde foi fraturado, após ele ser restaurado, né, calcificado, fica muito mais forte do que o resto do osso. Isso é verdade? Procede? Procede. E nos hace uma pergunta acá com o outro amigo, que em el local que está anteriormente foi fraturado, já recuerda que anteriormente esta zona tinha uma fratura, agora tem uma remodelação óssea. En este local nunca más va a fracturar los huesos. Nunca más. ¿Por qué? Porque ahí tiene células nuevas. Y el hueso que está al lado son células viejas, ¿no? Son células velhas. Ya tienen un grado de envejecimiento. Ya tienen un deterioro de calcio. Ya no tienen la resistencia suficiente. E o que é fraturado reciente nunca mais se vai fraturar. Claro, se vai fraturar acá, em el outro lado, em el outro lado. Pero onde era anteriormente a fratura original, nunca mais. Já nunca mais. Então as pessoas que têm huesos de vidro que se fraturam mais ou menos umas 300 vezes al dia. Pero esses já são casos especiais, não? Ou seja, já são uma degeneração del tejido óseo, ¿ya? Los huesos de vidrios. Busquen, es curioso, busquen para la siguiente clase. Podemos hablar sobre eso en la siguiente clase, ¿ya? Yo no voy a responder acá para ustedes ficar na curiosidade y buscar acerca de los huesos de vidrio. Claro, esa es una degeneración embriológica, ¿no? Una alteración, un trastorno embriológico que ha causado esa alteración, ¿ya? ¿Está bien? Pero el tema cartilaginoso es eso. ¿Ya? Clasificación, localización, cuáles son sus características, condrogênese y crecimiento del cartílago. Claro, agora va a existir una transición de transformación de cartílago para tejido óseo. Y tejido óseo nosotros vamos a estudiar el día lunes. ¿Está bien? Día lunes vamos a estudiar el tejido óseo. ¿Cierto? Se não há mais dúvida, não há mais perguntas, nós vamos. Os que chegaram agorinha, não se preocupe, a gravação vai estar, já uns 30 minutos vai estar no YouTube, tá bom? E também, uma hora mais ou menos, vai estar dentro da plataforma de vocês, certo? Bem, nós vamos, temprano todavia, já são as 15:08, não? Vamos terminar mais temprano hoje dia. Estudem para a seguinte semana, já está ligando seus exames teóricos, vai estar ligando seus exames práticos. Imagina, são 10 exames, 5 teóricos e 5 práticos. Já estudem, estudem, estudem. Não sei como vocês estudaram anteriormente no colégio, outros já têm formação de curso superior, pero em medicina é um pouquinho mais fregada, traduzindo, um pouquinho mais fodida, tá bom? É um pouco mais fregada. E vocês vão poner louco. Pero empiece a estudar, revisem todo o material. E não quedem essa de revisar slides. O slide é somente um guia para o docente. Slide, diapositiva, é igual guia. Guia. Não é para fazer prova. ¿Ya? No sirve, tiene que leer el libro. El examen sale del libro. Y nosotros, el caso, el libro de Rocks. ¿Ya? Quando eu digo, divergência, existe divergência. Quando existe divergência, eu não pongo. Né, para não confundir vocês. Não por el momento. Você está em terceiro ano, eu vou pôr 5 livros para estudar, com o mesmo tema. Aí sim, eu vou querer divergência. Mas por momento, não. Quero que vocês aprendam primeiramente a estudar, do que é a literatura. Depois eu vou pôr a divergência. Eu vou pôr acá. Eu vou pôr assim. Rocks
voy a poner Han y voy a poner Junqueira. Y voy a hablar sobre el mismo tema, los tres autores. Y después, claro, yo voy a poner en el examen los tres autores. Yo voy a poner en la pregunta, ¿no? La pregunta será, de acuerdo, Han responde. Ajá. Se ustedes han leído solamente Rocks o solamente no han leído Han, están fregados. ¿Ya? Bien, nos vamos. Chao, chao. Hasta el día lunes. Revise su material. Doutor, Tchau, Oi, pode falar. só tem esses livros em PDF? Ya, a primeira pergunta acerca do livro. O livro está na plataforma. Sim. Ya, a segunda pergunta, prova. Segunda pergunta, prova. Acerca dos exames, das pruebas. Quando vai estar disponível na plataforma? Vocês vão ser comunicados que dia, que hora, em que momento será seus exames. Já? O exame teórico é definido por la universidade. O exame teórico. O exame prático é decisão do docente. Por exemplo, eu quero fazer meu exame prático amanhã. Listo, é amanhã e ponto. Ah, pero tem menos de 24 horas para estudar. Sim, tem menos de 24 horas para estudar. Não estudaram antes porque não quiseram. Já? Ou seja, vai ser amanhã. Se eu digo que é ahorita, tenho meia hora para terminar sua classe. O exame teórico é essa hora. Ai, doutor, eu não me preparei. Não importa. Já? O exame prático é a qualquer momento, pero sempre nós avisamos. Sempre avisamos. E sempre os exames práticos empiezam uma semana antes dos exames teóricos. Pero há docentes que fazem o exame prático junto com o exame teórico. E há docentes que fazem depois. Vai depender de cada docente. Eu prefiro hacer antes. Para vocês, no dia do exame teórico, estar livre solamente para o exame teórico. Pero se acuerden, um dia, vocês têm exame, por exemplo, um dia, por exemplo, lunes, ponemos acá lunes. Lunes, vocês têm exame de anatomia. Las duas matérias mais importantes, anatomia e histologia. Lunes tem exame de anatomia. Martes, vocês têm exame de inglês, por exemplo. Miércoles, quarta-feira, vocês têm exame de histologia. Pesado, tão longe. Anatomia está lejos de histologia, porque são duas matérias de peso. El dia jueves, quinta-feira, vocês têm exame de embriologia. Embrio. E o dia viernes, vocês vão ter, por exemplo, bioestatística. Pero ustedes al mismo tiempo que ustedes van a tener examen, tienen examen de anatomía 1, tienen inglés 1, tienen histología 1, tienen embrio y tienen bioestatística. ¿Ya? Mira, todos los días ustedes tienen examen, pero se acuerden, tiene examen, mas tiene clase. Y si este día la doctora o el doctor la doctora de anatomía dice a ustedes, la doctora Andresa dice a ustedes, bien, ese día tenemos teórico y este día también tenemos práctica. Significa que ustedes tienen examen teórico, tienen examen práctico y tienen una clase, por ejemplo, una clase de embriología, así. El último tema para el examen de embriología, que el examen va a ser el día jueves. O de inglés, o tiene clase de inglés, el examen el día siguiente. La doctora está avanzando el tema para que va a entrar en el día siguiente. ¿Se imaginaron el problema que ustedes se metieron? Así funciona. ¿Ya? Así funciona. Imagínense todos hacen lo mismo. Todos los días ustedes tienen clase, tienen examen teórico, tienen examen práctico. ¿Ya? O sea, revisen. Desde ahora, no dejen para el último momento. No es igual que el colegio, que el colegial, que la secundaria. ¿Ya? Si ustedes no aprovechan su tiempo ahora, en el día del examen no hay tiempo. Y no hay como recuperar. Ah, yo saqué nota baja. Ustedes ya saben cómo funciona, ¿no?
Vocês já sabem. Eu vou explicar de novo. Ó, primeira parcial, segunda parcial e terceira parcial. Primeira parcial, teórico, 20. 20 pontos. Prático, 20. Segunda parcial, teórico, 20. Prático, oh, perdão, aqui é 10, já? 10. Prático, 10. Prático, 10. Teórico, 25. E prático, 15. Já? De la prática, por exemplo, de la prática de histologia. Um exemplo. Prática de histologia são imagens. Definição de imagens. Imagens, poner nombre. Se há um microscópio, vocês vão poner nombre de las piezas del microscópio. Se há uma célula eucariota, vocês podem poner las organelas. Me vão dizer qual é a função de las organelas. Ah, qual é a função da mitocôndria, qual é a função de la... Se há uma imagem, por exemplo, de células, assim, por exemplo, vocês me vão dizer que nome é esse. Ah, doutor, esse é um tecido. Ah, epitelial, muito bem, de revestimento interno, cúbico, simples, não ciliado, não queratinizado. Já, muito bem, perfeito. Já? Eu vou selecionar aí mais ou menos 5 imagens valendo 10 pontos. Já, 5 imagens por 10 pontos. E na teoria, como funciona na teoria? Não tem mais nem espaço no slide. E na teoria, como funciona na teoria? Na teoria, eu vou fazer mais ou menos 25 perguntas, já? 25 perguntas de seleção múltiplas, vai ter A, B, C, D, ou simplesmente tem que completar, ou tem que escrever, já? E há um tempo limite, 25 perguntas, 25 minutos, listo, na plataforma. Ah, pero eu sou bom, eu sou bonzinho, eu sou de buenas, tranquilo. Ustedes são tranquilos com o docente, vocês não hacen pergunta nada que ver, não, na classe. Já, me ha gustado esse grupo. Por exemplo, o grupo 1 não me gusta, então le vou dar 40 minutos. O grupo 2 não me gusta, le vou dar 10 minutos para responder 25 perguntas. Já? Claro, há um padrão, não é que me gusta, não me gusta, senão que é um promédio de 1 minuto para cada pergunta. Se há 25 perguntas, 25 minutos. Pero há dificuldades de perguntas. Há perguntas que são mais demoradas para vocês responder. Ponemos 2 minutos, hasta 3 minutos. Já, por exemplo, em el terceiro ano, em quinto semestre, eu lhe dou 20 minutos para responder cada pergunta. 20 minutos. Ou seja, um exame tarda como 2, 3 horas. E não respondem. 20 minutos para chanchulhar, sabe o que é chanchulhar? Colar. Pode ler no livro, pode pesquisar no livro. Não responde. Já? Não estou assustando vocês, não, porque não estuda. Se estudar, você sabe onde está a resposta. Tá bom? Ou seja, se estudem, se vocês pelo menos miram o livro, se vocês observam o livro, vocês vão saber onde está a resposta. Ai, ai. Ok? Não é para assustar vocês, não, tá? Não é para assustar, Fiquei com não. medo, doutor. Não é para ficar com medo, não. Isso é a realidade. Isso é a realidade. É isso. É assim mesmo. Doutor, Já tem uma frase. Pode falar. qual que é a média que nós temos que ficar? Já qual seria a média? A média, me pergunta acerca da média. Tem que sacar 17, não? 17. 17, 17, 17, 51. 51 maior que 51 passou. Provado. É medíocre 51, né? Mas passa. E a frase. Nada do que. Nada do que é bom não possa piorar.
Certo? O sea, nada de lo que está bueno ahorita no puede empeorar. O simplesmente la tendencia es piorar. É motivacional, tá, pessoal? Estudem. Estudem. Tchau, tchau, nos vemos. Yeah. Eu sou doce, não se preocupe não, eu sou docinho. Só no dia da prova. No dia da prova eu não gosto que me mandem mensagem, tá, pessoal? Só lembrando. Pode perguntar antes. Um dia antes pode perguntar. Pero depois, resistência, é isso mesmo. Tem que ser resistência. Só não vai queimar igual a do chuveiro, tá? Que até a resistência do chuveiro queima. Brincadeira, pessoal. Tchau, tchau pra vocês. Bom fim de semana. Pra mim já é sexta-feira hoje. Tá? Só volto segunda. Ver vocês. Tchau, tchau. Buenas. Nos vemos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta para... Adiós. Me podem mandar mensagem, não é problema, yeah, de qualquer tema. Não necessariamente sobre histologia, pero de qualquer outro tema. Tá bem? Bem, nos vamos. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Nos vemos el dia lunes. Tchau, tchau.